Atos capítulo 10. O centurião Cornélio. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Agora a gente pula para o versículo 21. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio estava os esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Agora a gente pula para o capítulo 11, versículo 12. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe disseram: Envia varões a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Versículo 14 é a chave de tudo, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Então nós vemos aqui no capítulo 10 que Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus. Ele fazia esmolas ao povo e orava de contínuo a Deus. E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Mas no capítulo 11 a gente vê que Pedro, ele diria a este homem palavras com que salvaria ele e toda a casa dele. Por quê? Porque aqui no versículo 24 do capítulo 10 nós vemos que Cornélio estava esperando eles, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Ou seja, se Pedro teria que dizer a ele palavras que salvaria ele e a casa dele, quer dizer então, nós vemos aqui que mesmo ele sendo temente, mesmo ele orando, mesmo ele fazendo obras, ele ainda não era salvo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que, em João capítulo 3, versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E em Marcos capítulo 16, versículo 16, Jesus diz: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. A gente não é salvo se a gente ora muito ou se a gente ora pouco, se a gente é temente ou não, porque ser temente a Deus é praticamente um dever. A gente tem que ser temente a Deus porque Ele é Deus, Ele é o que Ele é. Então, sendo cristão ou não, crendo ou não, o temor é uma coisa que a gente tem que ter. E ele fazia obras e mesmo assim não era salvo. Por quê? Porquanto ele ainda não cria, ou seja, ele precisava crer e ser batizado. Simão Pedro teria que pregar Jesus para ele, pregar o evangelho para ele, para que ele e a casa dele que estavam junto com ele ouvindo fossem salvos. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 em diante diz: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Um outro exemplo disso nós vemos em Atos 16, versículo a partir do 30, que diz: E tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Fique todos com Deus.